A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém. Nós não estamos fazendo uma série de mensagens baseada na série 13 Porquês. Nós estamos respondendo biblicamente aos sentimentos que se apresentam naquela série. E hoje nós vamos falar sobre a rejeição. Todos nós temos feridas interiores no nosso coração. Todo ser humano os tem. Do ponto de vista da Bíblia, existem algumas razões para que a gente se torne gente ferida. Primeiro, a nossa natureza caída, o fato de sermos pessoas que fomos, por descendência, de Adão, expulsos do paraíso. Nós herdamos essa capacidade egoísta de, sobre qualquer movimento da outra pessoa, contrário àquilo que nós desejamos e pensamos, nós imediatamente ficamos feridos. Do ponto de vista da Bíblia, também os ambientes nos quais nós vivemos se tornam ambientes hostis e às vezes há ambientes que são poderosos para trazer à nossa vida feridas, nos machucar, nos ofender, nos agredir. Há ambientes familiares que promovem isso. Há ambientes religiosos como as igrejas, algumas igrejas que trazem esse tipo de poder no grupo que nos fere, nos agride. Às vezes, os amigos, ambientes nos quais nós convivemos, especialmente na nossa adolescência. Há também uma terceira razão, o conflito entre o bem e o mal, aquilo que nós queremos fazer, o bem que queremos fazer e não conseguimos, e às vezes terminamos fazendo mal. As agressões espirituais, as pressões do maligno, conforme as palavras de Isaías: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. É esses sentimentos que vão sendo colocados em nossa vida por causa desses ambientes que eu acabei de descrever, que se juntam à nossa própria natureza, que nos faz, então, nos tornam pessoas, às vezes, extremamente feridas. A história de Hannah Baker é uma história muito simples e muito comum de acontecer na vida de muitos jovens. Ela é uma jovenzinha muito bonita, porém, do ponto de vista do padrão americano, pobre, sai de uma cidade pequena, vai morar numa cidade maior, e ali a história começa no convívio dela, um adolescente que começa a conviver com os seus amigos. E na primeira tentativa dela, como ela mesma descreve no livro, ela tenta ganhar o beijo do seu primeiro namorado. E nessa primeira tentativa, o seu namoradinho, então, espalha uma notícia em toda a escola de que ele tinha ido muito além de um primeiro beijo. E isso vai fazendo com que ela se sinta extremamente rejeitada. E outros momentos vão acontecendo na vida delas, tentativas sexuais extremamente agressivas, e ela vai reagindo negativamente àquelas tentativas por causa dos seus valores, dos seus princípios. Os boatos falsos começam a acontecer na escola para diminuir os seus padrões e os seus valores e ver se ela se entrega àquela proposta daquele grupo que estava ali. E ela não permite que isso aconteça, e ela começa a reagir a todas as tentativas de ordem sexual para diminuir os padrões que ela tinha. Por causa disso, e apesar disso, dela reagir dessa forma, ela vai tentando ser aceita, e ela não recebe nenhum apoio
de nenhuma das pessoas, e por isso ela vai se enfraquecendo. É o sentimento que grande parte das pessoas tem. O sentimento de rejeição é uma das marcas mais profundas na alma de uma pessoa. Do ponto de vista da Bíblia, há histórias na Bíblia que falam dessas rejeições. E falam também desse movimento que a alma tem quando ela se sente rejeitada, ou quando ela se sente amada. É o caso de Maria, quando vai visitar sua prima, e conta-se que o bebê João Batista, ainda no ventre de Isabel, reage às palavras de Maria, demonstrando que o amor e a rejeição marcam a vida das pessoas. Nós podemos ser rejeitados, então, desde o nosso ventre, desde quando estamos sendo formados. Muitos os foram, muitos não foram desejados, nascem e as mães repudiam. Às vezes, desde a gravidez ou durante a gravidez, essas manifestações de rejeição alcançam a alma dos bebês, das crianças, e elas já nascem com esses sentimentos sendo latentes e tendenciosos para serem rejeitadas. Crianças, ainda depois que vão se tornando adultas, muitas crianças também são deixadas de lado, são abandonadas, são preferidas. Tem famílias que não conseguem lidar com isso e preferem alguns e outros e vão fazendo escolhas. São sentimentos muito difíceis de serem superados pelas pessoas. Às vezes nos sentimos rejeitados no casamento, nos sentimos rejeitados no ambiente no qual nós convivemos entre os amigos. Às vezes essa rejeição se manifesta no namoro. Há quantos jovens, mocinhas ou rapazes que nunca esquecem esse abandono, essa rejeição que eles sofrem. Isso afeta a vida das pessoas a vida inteira. E esse excessivo valor que a gente dá à opinião das pessoas, esse excessivo valor que a gente dá aos valores que os outros têm, esse excessivo valor que a gente dá à opinião, às vezes, de quem nos orienta, e na maioria das vezes, dependendo dos ambientes que a gente vive e das pessoas que a gente convive, são ambientes que nos puxam para baixo, que diminuem os nossos valores, e que encontram em nós esse sentimento de rejeição, e por medo da rejeição, as pessoas começam a ceder. As pessoas começam a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, na tentativa de ser acolhido, de ser aceito. Isso nos torna pessoas ansiosas. Isso nos torna pessoas magoadas. Porque à medida que nos esforçamos para ser aceitos e não somos, nós vamos nos sentindo magoados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos amargurados, nos sentimos com raiva, nos sentimos com rancor. E isso vai tomando conta da nossa vida. Quando não somos entendidos, nós nos sentimos inferiores, inseguros. Nós nos sentimos na nossa estima diminuídos para baixo. Começamos a nos sentir culpados pelo fato de não encontrarmos um abraço, uma amizade, não sermos valorizados. E aí então começamos a ter ideias, às vezes depressivas, e em alguns casos isso se torna extremamente doentio e até alguns sentimentos de tristeza, de solidão e de total abandono. Isso tem a ver com esse sentimento de pertencer. Nós somos ganhos por esse surto de raiva e começamos então por não sermos aceitos e não termos esse sentimento de pertencer a alguém, de pertencer a um grupo. Nós começamos a ter um surto de raiva, nos tornamos agressivos com as pessoas, nos tornamos agressivos às vezes até conosco, e alguns, especialmente nessa geração atual, há um processo de automutilação, porque as pessoas não se sentem aceitas e amadas. Esse processo, ele é um processo doentio.
Porque muitas vezes nós damos mais valor àquilo que as pessoas pensam do que a nós mesmos. Alguns grupos, eles têm o poder de destruir a nossa autoestima. Quando as pessoas cuidam demais dos defeitos dos outros, quando as pessoas se fixam demasiadamente nos erros das pessoas, ou mesmo quando não é erro, mas é contrário àquilo que nós pensamos, e nós ficamos fazendo julgamentos, quando nos tornamos pessoas excessivamente moralistas, nós vamos colocando nas pessoas um certo sentimento de rejeição, de não acolhida. Alguns grupos trabalham para diminuir os nossos valores. Isso injeta em nós um certo medo do coletivo, o medo de não ser aceito. É por isso que alguns grupos eles têm determinadas gírias, determinadas linguagens para saberem quem é parte daquele grupo, para se conhecerem, para dizerem que eles concordam com aquelas ideias. Eles vão criando uma certa forma de pressionar coletivamente aos outros. Quando os grupos são coletivos e essa coletividade trabalha muito com proibições, com regras, eles vão colocando nas pessoas um medo de ser aceito, um medo de ser recebido, um medo de ser acolhido. Isso produz angústia, como eu disse, ansiedade. Porque você começa a tentar ser aceito e nunca o é. É a história do filho pródigo. Ele sai, o filho pródigo sai, gasta tudo que tem e volta para sua casa. Ao voltar para sua casa, ele é acolhido pelo seu pai. O seu irmão, aquele que ficar, o irmão mais velho, não gosta daquilo que aconteceu. Não gosta porque aquele que ficou tentando, fazendo um esforço, através de regras e regulamentos, de ser aceito. Enquanto o outro saiu, e o que ele fez para ser aceito foi apenas uma coisa: arrependeu-se e voltou para o pai. Às vezes a gente fica cumprindo as regras, mas não há em nosso coração nenhum desejo de arrependimento. E por essa razão não nos sentimos acolhidos e aceitos por Deus. Se eu estou sendo rejeitado, eu começo a fazer coisas para ser aceito. É o caminho. Porque nós somos pessoas presas ao imediato. Nós somos como marionetes das outras pessoas. Nós vamos nos entregando aos grupos, às pressões. Nós vamos sendo facilmente seduzidos para sermos aceitos. Vamos sendo movidos por emoções. A gente obedece sem saber por que obedece. A gente é induzido a cumprir pressões. Nós somos conduzidos pelas ondas, pelas grifes, pelas marcas. Tem pessoas que elas se tornam grifes. Por exemplo, num determinado grupo de jovens, por exemplo, algumas mocinhas são grife. Todo mundo quer conquistar aquela mocinha. Alguns rapazes são grife. Todo mundo quer conquistar aquela pessoa. Dependendo dos valores que permeiam aquele grupo, essas pessoas que querem seduzir a esses que são a grife, a moda, a onda, eles vão sendo seduzidos e fazendo algumas ações para conquistar tais pessoas. Nós queremos ser aceitos. É por isso que nós vamos mudando os nossos comportamentos. E nessa tentativa de ser aceito, nós nos desesperamos. Agonias, ansiedades. Nós tentamos, nós apostamos no nosso jeito. Agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou ser aceito. Agora eu vou ser acolhido. Agora alguém vai me entender. Agora eu vou ser abraçado. Agora eu vou ser amado. E você vai naquele esforço e você começa a andar conforme o ambiente, as pressões do ambiente que você vive. Nós começamos a fazer loucuras, começamos a ir além daquilo que deveríamos ir.
Muitos empresários, por exemplo, para serem aceitos por uma determinada sociedade ou cidade, ou serem reconhecidos, eles começam a fazer loucuras. Maridos, por exemplo, para serem aceitos, começam a abrir mão de seus valores, de seus princípios, para agradar a sua esposa. Da mesma forma, a esposa se submete a situações que ela jamais se submeteria, mas na tentativa de ser amada, ela vai além dos seus valores, dos seus princípios. Jovens se entregando de qualquer forma, ou entregando o seu corpo ao outro para serem amados. Mocinhas procurando um peito onde elas possam encostar a sua cabeça para se sentirem amadas. É por isso que muitos vão entrando em desespero e as relações vão ficando cada vez mais difíceis. Se falta esse amor, se falta esse sentimento de aceitação, essas pessoas vão se deprimindo. Se elas se sentem amadas, ainda que seja um pouco, elas se alegram. Por que será que nós nunca estamos satisfeitos e estamos sempre lutando para ser aceitos? Existe uma ligação no seu coração, uma ligação com o eterno. Todos nós fomos feitos para não sermos rejeitados. Todos nós fomos feitos para sermos acolhidos. Deus colocou em nós o desejo, a ambição de ser e de conhecer o Deus eterno. Mas por causa das escolhas que a gente faz, foi se instalando em nós uma ausência de Deus. Foi se instalando em nós uma nostalgia do Pai eterno. Foi se instalando em nós um vazio. E é por esta razão que nós procuramos fazer de tudo para ser aceito pelo outro, pelo grupo, pelas pessoas, pela sociedade. Nós vamos tentando ser aceitos. Nós nos esforçamos para que as pessoas nos aceitem, para que a sociedade nos aceite. Nós nos esforçamos para que um grupo, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas preencham esse vazio. Preencham essa nostalgia, essa saudade, esse desejo que todo ser humano tem de Deus. Todos nós sentimos necessidade de sermos amados. Nem Júpiter, nem Vênus, nem Andrômeda, nem os peixes, nem os bois, nem os leões, nem as árvores, ninguém tem esse desejo no coração. É por isso que você vive assim, angustiado, ansioso, querendo, desejando ter uma vida melhor, ter um coração mais cheio e pleno, ter alegria, ter paz. Nós, os filhos de Deus e os seres humanos, têm esse vazio e essa necessidade. E enquanto nós não começarmos a crer que somos de fato amados por Deus, nós vamos nos sentir sempre rejeitados. Nós vamos sempre nos sentir ausentes e com ausências no nosso coração. Nós vamos sempre estar buscando essa necessidade de ser reconhecido e de ser respeitado. E enquanto não cremos que somos amados por Deus e de fato habitados por Ele, esse vazio vai continuar. E você vai continuar se angustiando e querendo e desejando ser amado. Mesmo quando a gente é amado por alguém. Mesmo quando a gente é amado por gente bondosa, por gente amorosa, esse vazio continua existindo. Por mais que os seus filhos te amem, por mais que a sua esposa te ame, por mais que o seu marido te ame, por mais que os seus amigos o amem, por mais que os seus irmãos, os seus familiares o amem, por mais que esta comunidade o ame, por mais que a sociedade reconheça quem você é, respeite a você, esse vazio e essa necessidade, essa nostalgia de Deus vai continuar existindo, enquanto você de fato não crê que você é amado e habitado pelo Senhor Jesus. Por mais que a pessoa com quem você seja cheia do dinheiro, seja rica, seja poderosa, e elas vão continuar procurando gente para ser amada, procurando profissionais para conversar.
Eu tenho um amigo que é motorista de táxi em São Paulo, meu amigo de adolescência. Ele me diz que muitas pessoas entram no táxi, sentam no táxi e começam a conversar. Aí ele pergunta, para onde você vai? Aí a pessoa diz, não, eu não estou indo para lugar nenhum, eu só entrei aqui para a gente conversar um pouco. Conversas, desejo de ter um ouvido, desejo de ser amado, de ser querido, de ser entendido, de ser compreendido. Há muita gente que, apesar de estar ouvindo o Evangelho dominicalmente, continuam buscando esse amor. Muitos não entendem que não é só de pão, não é só de dinheiro, não é só de beijo, não é só de abraço, não é só de realizações, não é só de reconhecimentos, mas de toda palavra de fé, de toda palavra de confiança, de alguém que se larga neste amor que vem de Deus e que se entrega de fato à pessoa de Jesus. Ainda que todos nos desamparem, ainda que os nossos pais ou a nossa mãe, ainda que um marido abandone a sua esposa, ainda que os filhos que você amou e cuidou não reconheçam e não sejam gratos, se você de fato crê que você é amado por Jesus, a sua vida vai ser uma vida de dedicação a Deus e dedicação ao próximo. O seu valor não está nas pessoas, não está na opinião das pessoas, mas está em Cristo Jesus, que te aceita e te recebe. Nós, infelizmente, nos iludimos muito. Nós esperamos ser amados, mas os nossos traumas familiares, os nossos traumas religiosos, as nossas decepções, a nossa dureza de coração bloqueia o nosso amor, bloqueia essa ligação e esse desejo que Deus tem de vir e de fato morar no nosso coração e nos transformar em gente amável e gente bondosa. Aí vamos nos enganando, nos iludindo, esperando encontrar pessoas, esperando encontrar na sociedade, nos amigos, às vezes na igreja, um amor que venha de alguém. E nós vamos nos quebrando, nós vamos nos arrebentando, e pedaços de nós vão ficando na caminhada, e nós vamos sendo assim pessoas adoecidas a cada etapa da nossa vida, porque ainda não compreendemos o amor de Deus. Alguns, quando começam a perceber isso e entender isso, percebem que foram feitos para serem amados e habitados pelo Pai eterno, eles começam a mudar, eles começam a entender a vida numa outra perspectiva. As expectativas de amor com relação ao outro começam a diminuir. As possibilidades do outro ser irrepreensível começam a diminuir. As possibilidades do outro ser santo começam a diminuir. E ele mesmo começa a olhar para a sua vida e começa a enxergar os seus limites. Entenda bem, não é o que você faz que te dá significado. O que te dá significado é aquele que habita o seu coração. É o fato de você crer que você é amado. E quando você crê que você é amado, você começa a se sentir amado. É o que eu sou. É um coração pacificado por essa segurança de ser amado por Deus que me faz ser o que eu sou. Nunca é o contrário. Por isso, hoje você tem que decidir a sua vida. Hoje você tem que tomar uma decisão. Agora, se de fato você crê que você é amado por Deus, se de fato você crê que Deus te trouxe à existência para você viver para Ele, não é a sua roupa, não é a sua comida, não é o seu carro,
não é o mocinho que você se entrega a ele, não é os seus muitos amores, não é a sua religião, não é nada disso que vai dar a sua identidade, que vai arrancar do seu coração esse sentimento de rejeição. É o que você crê que produz isso em você. Você sabe que você é amado por Deus? Você sabe qual é a sua missão neste mundo? Você de fato conhece e sabe? Então, agora eu vou ler a Bíblia, para vocês não dizerem que eu prego sem ler a Bíblia. Então, nós vamos ler a Bíblia juntos. Antes, porém, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. A pergunta é assim: você crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida? É quase 50%. Estão dizendo que creem. É porque quando a gente faz perguntas, as pessoas ficam meio assustadas, né? Elas dizem, que pergunta que vai ser, né? Será que vai ser difícil? Então, nós afirmamos, e vocês afirmaram que vocês creem em Jesus. A maioria das pessoas acreditam em Jesus. E como eu costumo dizer, tem 3 tipos de fé. Tem a fé dos demônios. Crês tu que há um só Deus? Os demônios também o creem. Tem a fé dos lábios. Este povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus que disse isso, profeta Isaías depois Jesus. Esses 2 tipos de fé, nada resolvem. E tem a fé. A todos quanto creram no seu nome e o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Nos dá identidade. Esta é a fé que resolve. Então você é um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, você não pode caminhar pelos mesmos caminhos da Hannah Baker. A Hannah Baker foi entrando num processo de depressão, porque ela não se sentia aceita. Mas se você é um filho de Deus, você já é recebido e acolhido pelo Senhor. Desde agora, não é só quando você morrer, não. Começou hoje, começou no dia que você disse, eu creio em Jesus. E isso vai saltar daqui para a vida eterna, desde agora até a eternidade. Um dia você vai ser acolhido literalmente pelo Pai. Mas hoje você já é acolhido. Você já está acolhido. Você já pertence a Ele. Você quer ver? Está aqui na Bíblia. E eu vou ler com você. Efésios capítulo 1, verso 3. E eu vou pedir para vocês ficarem bem atentos. Bendito, capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Nos tem abençoado. Olha aqui para mim, gente, por favor. A palavra abençoado significa beneficiado. O que o texto está dizendo é que Deus nos tem beneficiado. E o texto continua dizendo assim, com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Agora, diga assim para você mesmo, eu sou abençoado. Amém. Que bom falar isso, né? Eu sou abençoado. Desde a eternidade. Verso 2. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Primeiro, aqui de novo, tem uma expressão daquilo que nós somos. Ele nos escolheu em Cristo. Então, o que significa isso?
que eu fui escolhido por Deus. Você crê nisso? Você crê que você foi escolhido? Então diga assim comigo: eu fui escolhido pelo Senhor. Antes de você vir à existência. Antes, quando você era uma substância informe, 1.650.000.000 de possibilidades não ser você. Deus foi lá e falou: é esse aqui que vai sobreviver. E pôs a mão assim. E você foi vindo. E fecundou. Aí você nasceu. Você foi escolhido. Você entende isso? Você já pensou o que é que você levantar amanhã e dizer: eu estou abençoado por toda sorte de bênçãos espirituais. E eu fui escolhido pelo Senhor desde a minha eternidade. Mas ele diz que a gente foi abençoado, escolhido com um propósito. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Interessante, separado, a palavra santo, irrepreensíveis, perante Deus. Aqui não está dizendo que a gente é santo e irrepreensível diante dos homens. Nós, enquanto vivemos aqui, vamos errar, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter lutas entre aquilo que nós queremos fazer, o bem que queremos fazer e o mal que habita em nós. É uma guerra. Mas quando nós estamos diante de Deus, quebrantados, reconhecendo nossos pecados diante do Senhor, nós somos por Ele acolhidos, recebidos e nos tornamos pessoas irrepreensíveis diante de Deus. Então, mesmo que as pessoas nos condenem, mesmo que as pessoas não nos perdoem, mesmo que as pessoas nos tratem mal, mesmo que as pessoas se decepcionem conosco quando nós vamos diante do Pai e confessamos o nosso pecado e nos arrependemos, nós somos acolhidos por Ele, abraçados por Ele. Lembre-se sempre do filho pródigo que volta para Ele, arrependido, e o Senhor faz uma festa. Nos predestinou para Ele, para a adoção de seus filhos. Agora, nós vamos ver quem que é presbiteriano mesmo. Nos predestinou. Predestinou. Significa que antecipadamente Ele já traçou um destino para nós. O texto explica qual é o destino. Nos predestinou para o Pai. Será que é tão difícil de entender? Deus pôs a mão na sua vida. Deus escolheu você. Deus separou você. Predestinou para você viver para o Pai. Começar agora e viver eternamente. É isto. Você entende? Desde a eternidade, Deus escolheu você para que você viva para Ele. Agora fala assim comigo: eu sou um predestinado. Se levantar de manhã e dizer assim: eu sou predestinado para viver para o Pai. É diferente. É diferente de que você levantar assim e dizer assim: eu vou tentar viver para o Pai. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai? Será que hoje eu vou pecar e Deus vai me abandonar, vai me rejeitar? Não vai. Porque você foi escolhido, abençoado, separado para viver para a glória dele. E aí, o texto de Efésios explica e repete 3 vezes, dizendo que nós somos feitos para viver para a glória dele. Para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu, nos adotou gratuitamente no amado. A Trindade inteira trabalhou para que você viva para a glória dele. O Pai escolheu você. O Filho deu a vida dele na cruz para morar dentro de você através do Espírito, para você viver para a glória dele. Você hoje precisa tomar uma decisão.
você precisa tomar uma decisão. Diga assim: eu fui escolhido para viver para a glória de Deus. O Pai está comigo. Diga, o Pai está comigo. E onde você for, aonde você estiver, com o problema que você tiver, com a dificuldade que você estiver, se você tiver essa consciência de que você está abençoado, escolhido, separado, e o Pai está com você, Deus vai te capacitar para você viver para Ele. Meu irmão e minha irmã, não espere ser amado pelas pessoas. Não espere o perdão das pessoas. As pessoas têm dificuldades para amar. Algumas delas se esforçam para amar, mas elas têm dificuldade. Mas confie em Deus. Busque o Senhor e o mais Deus o fará. Ande com a consciência limpa, tranquila, porque você é irrepreensível diante do Pai. Viva diante dEle. Errei, creia, quebrante o seu coração, arrependa-se, vai a Deus, você vai acolhido. Você vai poder ficar de frente ou de costas para o Pai, do jeito que for, Ele vai estar cuidando de você, sem medo no seu coração, sem esse joguinho, sem essa tentativa de ser aceito, sem esconde-esconde, sem dramas. Quando você crê que você é habitado pelo Senhor, você passa a ter uma vida nova e diferente. Amém? Eu espero que isso ajude a vocês todos a caminharem a cada dia na direção do Senhor, tendo essa consciência de que você é amado por Deus, ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que alguém tenha dificuldade em te amar. À medida que você crê e sentir que você é amado, você vai se tornando, sendo curado e se tornando uma pessoa capaz de amar. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero te convidar para você cantar conosco uma canção. E quero convidar você para orar. Antes da gente cantar, eu te convido para você vamos fazer assim, eu acho que vai ser oportuno a gente fazer dessa forma. Certamente tem alguém perto de você que você já conhece há algum tempo. Se você não conhece, você se apresente para ela. Mas você pode dizer assim para essa pessoa: você é amada pelo Senhor. Você pode dizer? Você foi escolhido pelo Senhor. Escolhido, escolhida. Vamos ficar em pé para a gente cantar? E agora dê aquele abraço gostoso na pessoa que está perto de você. Aquele abraço de rodoviária. Faz tempo que você não vê, encontrou hoje. Sem economia. É simples assim. Amados de Deus, amados pelo Senhor, nos tornamos capazes de amar os que nos servem.